a seleção brasileira que vai jogar hoje contra a Bolívia na altitude. Bolívia perdeu só 2 jogos na altitude, tá? Nessas eliminatórias para Argentina e Equador, mas deixando claro, não perdeu nenhum jogo em El Alto, onde vai ser a partida de hoje. Quando perdeu em La Paz. El Alto é ainda mais, a altitude é ainda maior. E o Brasil vai ter aí altitude como grande adversário. Vamos falar desse quesito altitude, né? Porque eu já deixei claro aqui uma vez e vou repetir. Eu acho que a altitude é super justa em Libertadores, em competições. Agora, para classificação de Copa do Mundo, eu acho injusto. Porque tem muito time muito melhor que a Bolívia, porque a Bolívia é fraca, é um time péssimo, que não vai para uma Copa porque não tem altitude a seu favor. E aí, você vê como essas coisas vão pesar. O Peru, agora, vendo o sucesso da Bolívia, vendo como a altitude está ajudando a Bolívia, já está pensando também em jogar na altitude nas próximas eliminatórias. Ou seja, para a eliminatória eu não acho justo, porque se é para classificar para uma Copa do Mundo, tem que ter ali critérios de igualdade, na minha opinião. E a Bolívia vai jogar hoje na altitude contra o Brasil, um Brasil que vai ter Luiz Henrique como titular, depois das baitas partidas que fez, não foi só a última, as últimas partidas do Luiz Henrique foram muito boas pela seleção brasileira, que vai ter Samuel Lino como titular e várias outras mudanças. O Brasil é o segundo colocado nas eliminatórias em que o Brasil, por enquanto, tem a pior campanha da sua história. O Brasil, por enquanto, tem a pior campanha da sua história. Hoje o Brasil joga contra a Bolívia na altitude, a mais de 4.000 metros de altitude, né? O Brasil joga para tentar evitar a pior campanha da história nas eliminatórias. E mesmo assim, é o segundo colocado. Para a gente ver como essas eliminatórias estão a baba. Além de classificarem 6, né? E o 7º vai para a repescagem, ainda tem aí esse nível técnico caindo muito, na minha opinião. Vamp, hoje o Brasil joga na altitude, mais de 4, se eu não me engano, são 4.200 metros de altitude em El Alto. A Bolívia ainda não perdeu em El Alto, né? Perdeu quando jogou em La Paz para a Argentina e para o Equador. E eu tô falando desse negócio de altitude porque eu acho muito justo usar na Libertadores, porque aí é a casa do time, não tem que tirar o time da sua casa. Agora, para você fazer umas eliminatórias para a Copa do Mundo, eu acho injusto. Porque você não está levando para a Copa a seleção que é melhor. Você está levando a seleção que é ruim, mas que tem altitude a seu favor. Porque se a Bolívia ganha hoje, a Bolívia tem chances de ir para a 7ª colocação e disputar a repescagem. E provavelmente ir para a Copa. E aí é o que eu falo, agora o Peru já está estudando a possibilidade de jogar na altitude nas próximas eliminatórias, porque vê que a Bolívia se beneficia disso. Eu não acho justo. Para ser critério de classificação para a Copa do Mundo não é na altitude, meu amigo. Copa do Mundo, em algum país sede, nunca foi realizada em altitude, e ali você tem os melhores times do mundo. Nem tem mais, né? Porque é tanta politicagem que já é seleção para tudo que é lado. Agora, Vamp, você vê a Bolívia como favorita, mesmo com um time péssimo, por jogar em El Alto, ou o Brasil é favorito, Marcos André? O que esperar desse jogo de hoje? Cheio de mudança na seleção brasileira, com Luiz Henrique e Samuel Lino no ataque, Vamp. Vai ser uma pressão, né? Uma pressão muito grande, né? A Venezuela também joga em casa diante da Colômbia, a Venezuela que tem um ponto à frente da seleção da Bolívia para ir para essa repescagem, né? El Alto, quando a Bolívia começou a mandar os jogos lá, não perdeu ainda de ninguém. Eu estava vendo que os jogos da Bolívia, né, tanto em La Paz como em El Alto, ela consegue tomar um 3-0 da Argentina, consegue um empate com o Uruguai e consegue ganhar os outros jogos. Consegue ganhar outros jogos, quer dizer, fazendo a diferença na altitude. Quando ele vai para o alto, melhora ainda o seu desempenho em termos de somar pontos nas eliminatórias. Então, um jogo muito difícil, um jogo sob pressão. Para o Brasil, não, o Brasil já está classificado,
mas o clima em torno da população boliviana, do futebol boliviano, todo movido para que consiga um resultado positivo e que a Venezuela tropece contra a Colômbia. Eu acredito que a Venezuela não vai tropeçar contra a Colômbia, né? E a Bolívia vai fazer um jogo duríssimo. Boto, com certeza, boto até a Bolívia como favorito por causa dos 4.000 metros de altitude. Bola rápida, bola parada. E eles, depois que começaram a jogar em alto, eles começaram a somar muito ponto. Não estou falando que a Bolívia vai perder, estou falando que ela é favorita para ganhar o jogo, sim. E acredito que a Venezuela também, contra a Colômbia. A Colômbia já está na Copa. Né? A gente viu que o Paraguai foi para a Copa, deu até um dia de feriado. Então não acredito que essas seleções vão com toda a atenção. Mas o futebol venezuelano, que sonha em primeira Copa, né, primeiras eliminatórias, primeiro para ir para uma repescagem, a Bolívia já participou de Copa do Mundo. A Venezuela não. Eu acho que nesse confronto aí, é os dois jogos mais importantes. E quando você fala de campanha, eu acho que ainda 2002 tem a pior campanha, viu, Tico? Se eu não me engano, viu? Não é essa. Essa pode bater o recorde. Mas eu acho que ainda é 2002 que tem a pior campanha das eliminatórias. E que foi campeão do mundo, né, Vamp? Teve isso, eu participei de quase todos. Conseguimos perder da Bolívia fora de casa. Eu falo isso direto: Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Equador. Só ganhou da Venezuela e da seleção peruana e empatou com a Colômbia. Esses 3 jogos, 2 vitórias e um empate, o resto foi tudo derrota. Mas em casa fez a diferença, né? Em casa consegue empatar com o Uruguai e empata com a seleção peruana. O resto ganha de todo mundo. Tô vendo aqui, Vamp, o time de 2002 fez 30 pontos em 18, o atual tem 28 em 17. Se ganhar hoje, faz um a mais, faz 31. É isso. Então, se não ganhar, fica pior. Então fica pior. E pode terminar também, e na colocação também, né? Se a Bolívia ganha, os demais ganham, que tá ali, o Brasil pode terminar na 5ª colocação. Pode. Né? Pode. Pode até cair. É difícil por causa dos... a Colômbia pode passar. Só o Paraguai não passa. O Paraguai no saldo não pode terminar em 5º, se perder o jogo. E se fosse na forma... Se terminar em 5º, se fosse na forma... Iria pra uma repescagem, né? Sim, na fórmula anterior iria pra repescagem. Coisa que não é. Então, tem isso também. Eu tô falando aqui da altitude e a notícia é a seguinte. A Bolívia ainda não perdeu em El Alto, tá? Nessas eliminatórias, e em virtude do sucesso da Bolívia, a Federação Peruana começa a pensar em jogar na altitude nas próximas eliminatórias. Segundo o jornal La República do Peru, a entidade considera transferir os jogos como mandante para o estádio Inca Garcilaso de La Vega, em Cusco, localizado a 3.400 metros de altitude. Além disso, o estádio tem capacidade para 45 mil torcedores, mais do que o Estádio Nacional do Peru, onde a seleção costuma mandar seus jogos. Antes de transferir os jogos para Cusco, a Federação Peruana vai consultar a nova comissão técnica, que assumirá a seleção do país na campanha para a Copa do Mundo de 2030. Caso a mudança seja confirmada, a equipe nacional poderá passar a jogar lá. Nas eliminatórias que estão acontecendo agora, o Peru foi a 2ª seleção que menos pontos somou jogando em casa. Bom, em cima disso, eu continuo. É aquilo, né? Eu faria na Bolívia, mas na menor altitude possível, em eliminatórias, tá? Não em Libertadores, porque eliminatórias é muito desigual. Assim, você não classifica para a Copa do Mundo, na minha opinião, as melhores seleções, pô. Porque a Bolívia é uma baba. A seleção da Bolívia é ridícula. Você vê pelos resultados da Bolívia fora de casa. É uma seleção ridícula, que tem muito menos futebol, que muitas seleções que vão ficar atrás dela e que não vão para a Copa. Ela vai por quê? Porque tem altitude. Quando é na Libertadores, tudo bem, faz parte. Cada um tem sua casa, cada um tem sua sede. Agora, para você jogar uma Copa que não é na altitude,
você definir os classificados, que eram para ser as melhores seleções, numa altitude de mais de 4.000 metros, é aquilo. Daqui a pouco o Nepal constrói um estádio lá no Monte Everest e não vai ficar fora de nenhuma Copa do Mundo, pô. Eu não concordo. Sei que é a geografia, sei que é tudo, mas você acaba sendo injusto com seleções que têm times melhores.